Olá, tudo bem com vocês? Nesse vídeo de hoje a gente vai explicar como que funciona o processo de multa. Trata-se de um processo trifásico, ou seja, ele transcorre em três fases distintas. A primeira fase, defesa prévia, a segunda fase, recurso na Jari e a última instância, a terceira fase, recurso no CETRAN estadual ou CONTRADIF no Distrito Federal. Tá ok? Num primeiro momento, quando há o registro de uma infração de trânsito, o motorista ele deverá ser notificado para apresentação de defesa prévia. Então aqui já tem um direito assegurado ao motorista e um dever atribuído ao órgão de trânsito. E essa primeira notificação de defesa prévia, ela tem um prazo decadencial estabelecido por lei. Vamos ler onde se encontra esse prazo. Está aqui, ó, artigo 281, parágrafo único, inciso 2 do CTB. Olha o que ele diz. O auto de infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente, inciso 2, se no prazo máximo de 30 dias não for expedida a notificação da autuação. Então, naturalmente, o motorista ele tem o seu direito à ampla defesa e contraditório assegurados, porém, o órgão de trânsito que autuou ou registrou a infração, ele deverá notificar esse motorista no prazo máximo de 30 dias. Nos termos da lei, prazo máximo de expedição da notificação. Se esse prazo ele for extrapolado, ou seja, se o órgão de trânsito ele não observar, conforme aqui a regra dos 30 dias, ele não observar esse prazo prescrito em lei, esse auto de infração ou essa multa deverá ser arquivada. Encerrada essa primeira fase da instância administrativa de defesa prévia, o órgão de trânsito ele tem o dever de notificar o motorista da penalidade de multa. Essa notificação ela vem acompanhada de um prazo que não pode ser inferior a 30 dias para protocolar recurso na Jari e é o mesmo prazo ali para recolhimento do respectivo valor da multa. E o interessante é que a Lei 14.229 de 2021, ela alterou dispositivos do Código de Trânsito e estabeleceu prazos decadenciais e prescricionais. Olha que interessante, eu vou fazer aqui a leitura. Esses prazos que o Código de Trânsito estabeleceu no tocante ao envio da notificação da penalidade de multa. Essa segunda notificação, essa segunda fase do processo de recurso na Jari. Olha o que diz o artigo 282, parágrafo 6º do CTB. O prazo para expedição das notificações é de 180 dias ou, se houver interposição de defesa prévia, de 360 dias, contado, inciso 1, da data do cometimento da infração. Essas regras aqui, ou esses prazos trazidos aqui no artigo 282, parágrafo 6º, é uma inovação, tá? É uma inovação inserida no Código de Trânsito. Inovação essa, como eu disse, que foi imposta pela Lei 14.229 de 2021 e está em vigor desde abril desse ano. O prazo de 30 dias, ele sempre existiu no Código de Trânsito, prazo de 30 dias para a defesa prévia. Agora, esses dois prazos de 180 dias, no caso de o motorista não protocolar a sua defesa prévia, e de 360 dias, no caso de apresentação de defesa prévia, é uma inovação. E aqui, qual que é o detalhe? Se o órgão de trânsito, a exemplo da primeira notificação, ele esquecer ou enviar a notificação além desses prazos previstos, essa multa ela deverá ser arquivada. E isso está confirmado aqui no parágrafo 7º do artigo 282 do CTB. Vou fazer a leitura. O descumprimento dos prazos previstos no parágrafo 6º
deste artigo implicará a decadência do direito de aplicar a respectiva penalidade. Isso aqui é uma inovação, gente. Está valendo, como eu disse, desde abril desse ano. Esse prazo anteriormente era de 3 anos. Com essa inovação inserida no Código de Trânsito, é 180 dias se o motorista não apresentar defesa prévia e 360 dias no caso do motorista que protocola a sua defesa prévia, contados da data do cometimento da infração. Se o órgão de trânsito descumprir esses prazos, essa multa ela deverá ser arquivada. E passadas então essa primeira fase de defesa prévia, segunda fase de recurso na JARE, conforme o artigo 288 do CTB, o motorista ele terá ali a oportunidade de protocolar ou de apresentar o seu recurso na segunda instância ou última instância recursal, tá? Que é junto ao CETRAN nos estados ou contra a DIF no Distrito Federal, tá? Artigo 288 confirma isso. Das decisões da JARE, cabe recurso a ser interposto na forma do artigo seguinte, no prazo de 30 dias contado da publicação ou da notificação da decisão, tá ok? E igual, né, ou de igual forma, assim como há prazo para análise do recurso interposto na JARE, o artigo 289, também uma inovação trazida pela Lei 14.229, impôs à autoridade de trânsito ou ao órgão de trânsito um prazo prescricional para análise do recurso interposto junto ao CETRAN ou contra a DIF, na última instância, tá? Vou ler para vocês o artigo 289 do CTB. Olha o que ele diz. O recurso de que trata o artigo 288 deste Código deverá ser julgado no prazo de 24 meses, contado do recebimento do recurso pelo órgão julgador. Olha que interessante. Então, como eu disse, são 3 fases no processo de aplicação de multa. E claro, tá? Um detalhe, o recurso na JARE, ele deve ser protocolado dentro do prazo administrativo, tá? Porque se ele for protocolado fora do prazo administrativo, ou seja, se o motorista perder o prazo de protocolo de recurso na JARE, ele perde o direito de interpor recurso na última instância, no CETRAN, tá ok? Então que fique muito bem fixada essa informação. Mas vamos lá. O recurso interposto na última instância, no CETRAN ou contra a DIF, ele tem um prazo estabelecido aqui no artigo 289 para que o colegiado do órgão julgador analise o respectivo recurso. E esse prazo é de 24 meses. Repito, esse prazo de 24 meses é uma inovação, tá? É uma inovação incluída pela Lei 14.229 de 2021, em vigor desde abril deste ano. Aí vocês podem me perguntar o seguinte, tá? E se o CETRAN ou a última instância não julgar o meu recurso dentro do prazo de 24 meses, o que acontece? O artigo 289-A responde essa indagação. Olha o que ele diz. O não julgamento dos recursos nos prazos previstos no parágrafo 6º do artigo 285 e no caput do artigo 289 deste Código, que é o que a gente leu, ensejará a prescrição da pretensão punitiva. Olha que interessante. O motorista apresentou defesa prévia. O órgão de trânsito ele tem o dever de notificá-lo no prazo de 360 dias, contado da data do cometimento da infração. Se não o fizer, ou se notificá-lo fora desse prazo, além desse prazo, a multa deverá ser arquivada. Notificou, o motorista tem ali o seu direito de interpor recurso na última instância junto ao CETRAN ou contra a DIF. Olha aqui, ó, 3 fases: defesa prévia, recurso na JARE e recurso no CETRAN ou contra a DIF. Quanto ao protocolo dentro do prazo de recurso junto ao CETRAN, o CETRAN ele tem o dever de analisar esse recurso no prazo de
24 meses contado da data do protocolo. E se não o fizer, ele perde o direito de aplicar a respectiva penalidade. Olha que interessante essas inovações trazidas ou incluídas pela Lei 14.229 de 2021 e que já está valendo desde abril deste ano. Então, muita atenção a esses detalhes, porque na hipótese, Na hipótese de o órgão de trânsito não emitir as notificações dentro dos prazos estabelecidos ou deixar de analisar o processo dentro do prazo prescrito aqui no artigo 289 do CTB, essa multa, essa penalidade, ela deverá ser arquivada.